Bom dia, boa tarde, boa noite. Que coisa boa estar de volta aqui em mais uma gravação do nosso amado canal Sabor e Saúde, Ei, com meu grande amigo Ari Bucione. Enfim, eu sou Fábio Ferrolho, estou aqui em Lisboa, no calor, no verão português. Estou com meu amigo Ari Bucione para a gente hoje falar com a nossa querida amiga Valéria Duarte. Eu fiquei, confesso que fiquei atrapalhado para apresentar a Valéria, porque ela é escritora, ela é conselheira, ela é professora, enfim, vocês vão ver que no meio da entrevista fica realmente difícil classificar a Valéria em alguma profissão aí específica. Mas hoje a gente quer ver se a gente tira dela um pouquinho mais sobre as histórias de um livro que ela vai lançar. No dia, depois a gente vai deixar mais detalhes, mas o lançamento já vou adiantar, lançamento no dia 31 de agosto na Livraria da Vila, às 19 horas. E é um livro voltado para mulheres, não só, obviamente, sobre liderança, chamado Mulheres. Como fala, Valéria? Eu anotei aqui, mas não Mulher, tem. mulheres no RH. no RH. Mulheres no RH, exatamente. É Isso. isso Da aí, editora Fábio. Líder. E o capítulo da Valéria é Varejo é um negócio de gente. Ou seja, só para vocês verem que o capítulo de hoje está bastante especial. Ô, Valéria, muito Fábio, bem-vinda, muito legal. bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu amigo Ari Bucione, vai daí para depois a gente seguir. Tá Grande bom. abraço. Fábio, sempre um prazer estarmos aqui e a Sempre. gente tem o privilégio de pessoas muito importantes e muito bacana que se dão, digamos, parte do seu tempo para nos prestigiar aqui no canal, trazer mensagem para todos os nossos seguidores. Não se esqueçam de fazer o famoso Blim Blim, né, Fábio? Faz o blim-blim, não, Faz sempre o o Blim Blim blim-blim, lá, né? deixa o joinha, né? Deixa o joinha, manda os comentários. Um É prazer isso. enorme estar com a Valéria, uma grande amiga. Estamos unidos em vários propósitos. E vamos agora ouvir um pouquinho da história da Valéria, que um episódio é pouco, viu? Precisava marcar uns três, assim, para poder Que contar toda a exagero, que história. exagero. Vamos lá, Valéria, bem-vinda ao canal Ah, Sabor e Saúde. ah, Bem-vinda. um privilégio estar aqui. Muito obrigada, Fábio, Ari, pelo convite. É, esse canal que já está tão famoso, né? Já fez um monte de lives com pessoas bacanas. Eu espero poder contribuir um pouquinho aqui e contar um pouquinho da minha história de vida, que ela inspire outras mulheres e outras pessoas a alçarem voo e terem coragem de se colocar em projetos novos. É isso, é isso, é É isso. isso aí, Projetos Valéria. novos, na verdade, é sempre importante, né, Valério, para motivar a gente, manter a gente. Eu costumo dizer que assim, né? A gente é igual bicicleta, né? Se não pedalar, tomba para algum lado, né? É isso, a gente tem que estar sempre em movimento, né? Porque é isso que anima a nossa vida, que nos entusiasma a continuar, né? Eu tenho uma amiga que tem 107 anos e ela continua aprendendo, continua fazendo as coisas. E é muito legal. Ela fala assim: não, eu vou morrer aprendiz. E eu também quero seguir o exemplo dela. Valéria, você começou no fast food, correto? Isso, comecei no Então fast conta food. pra gente como é que você foi parar no fast food? Qual foi a motivação aí? Pois é, na verdade, comecei trabalhando no Banco Nacional, e aí o Banco Nacional foi vendido, né, para o Unibanco, e aí eu tinha um bom salário, e eu falei, e agora, o que eu vou fazer? E o McDonald's abriu vaga para trainee. Aí eu vi lá as características que precisava, falei, bom, tá bom, uns 60% eu tenho aqui, vamos tentar, né? Vamos arriscar, né? O máximo que pode acontecer, eles falarem que não. Eu não tinha idade mínima, porque para ser trainee no Mac tinha que ter no mínimo 25 anos. Mas eu já tinha experiência gerencial, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Aí, não é que me contrataram, eu fui ser trainee no Mac, para um franqueado lá no Shopping Ibirapuera, e aí fiquei lá como trainee de gerente de loja, aprendi toda a operação e virei responsável pelo marketing local. Foi muito divertido, porque eu não fiz faculdade de marketing, mas o dono da franquia tinha sido o diretor de marketing da General Electric e me ensinou muita coisa.
como fazer marketing local, como calcular uma planilha de break-even, e eu passei alguns anos lá aprendendo muito com ele. Depois eu saí de lá, fui para o KFC, num outro projeto de trainee, virei gerente de loja lá, e na Pizza Hut e KFC, que eram juntas, era do grupo Ian, eu passei 10 anos de gerente de loja. Eu fiz uma pós em RH e treinamento, virei gerente de treinamento. Depois fui para a operação para gerenciar. O meu capítulo não é à toa que ele chama Varejo é um negócio de gente, porque RH e operação andam juntos. Não tem como gerenciar um negócio de varejo sem gente. É funcionário, é o cliente, é os stakeholders, é os fornecedores, sempre é gente no seu entorno. Então, você tem que saber lidar com essas relações humanas, ter inteligência emocional, cuidar das pessoas, né? E depois de 10 anos na Pizza Hut, eu fui para o The Fifties, passei mais 15 anos lá, como gerente de operações, diretora de RH, diretora de operações. Aí me aposentei, Ari. Sabe, você Ixi, imagina, você acha que eu ia parar? Não, de jeito não dá, nenhum. né? Não dá. E, De jeito e nenhum. eu fui crescendo porque um monte de gente me ajudou. Nossa, se eu for fazer a lista de pessoas que me ensinaram, que me educaram, que me corrigiram, que falaram, olha, por aqui vai funcionar melhor, é assim que lida, trata as pessoas assim, pessoas são diferentes. Aí eu falei, bom, eu tenho que devolver para o mundo. Montei uma consultoria e agora eu presto serviços para restaurantes, trabalhei para o Clube Pinheiros, dando treinamento para o pessoal de serviço, ajudo a montar cargos e salários, a estruturar o departamento pessoal, tudo que envolve a operação, gente, treinamento, liderança, eu gosto de fazer. Olha Ô só. Valério, desculpa aí, Ari. Eu Não, vamos em imagino frente. que, e é engraçado, né? Porque eu imagino que casualmente ou não, mas enfim, você acabou encontrando um nicho fabuloso, né? Porque nessa questão de consultoria, né? Porque a Sim, restauração, quer dizer, aqui nós chamamos de restauração, mas enfim, sim, essa categoria dos restaurantes, enfim, eu acho que não é uma. Me corrija se eu estiver errado, e também não sei se a palavra é exatamente essa, né? Mas ela não é uma categoria muito profissionalizada no sentido de RH, né? Enfim, então eu acho que você deve ter achado um campo extraordinário para jogar essa tua experiência, né? sim, até porque, Fábio, as pessoas querem ir para a operação, como eu fiz um dia, né? Porque a operação Pois. tem poder. E só que a operação tem poder se o RH também apoiar. Precisa ter uma pessoa no RH que dê um apoio para a operação, que ajude a montar os treinamentos, a cuidar das pessoas, dar ombro para as pessoas, ouvir, fazer o onboard inicial das pessoas. Então, eu achei um caminho mais livre. Todo mundo quer competir para ser consultor de operação. Eu falei, sabe, eu vou pelo RH que eu vou conquistando por aqui, né? Olha só, que E legal. RH em restaurante, por que você falou? Com certeza você acertou, né? É isso mesmo. O RH não é profissionalizado porque falta budget, as pessoas não têm. Então, elas só têm um departamento pessoal, uma contabilidade e não cuidam das pessoas. E aí, quando o negócio começa a crescer, ela quer estruturar, até você pôr em ordem toda a parte de regras, de processos, fica complicado. Então, a pandemia me ajudou muito, as pessoas estavam precisando de ajuda, e eu falei, bom, é por aqui que eu vou ajudar as pessoas. A gente tem aqui em São Paulo, no Brasil, na verdade, a ANR, que é a Associação Nacional de Restaurantes. 80% dos negócios de restaurante no Brasil são formados por pequenos. A pessoa tem uma loja, Tá, montou um negócio com dinheiro que ela saiu de um banco, não é profissionalizado, então eles precisam de ajuda, né? E aí claro. Com eu vou certeza. contribuir onde eu posso. Aliás, Fábio, você está em Portugal, né? Eu tenho passaporte italiano, viu? Vai que alguém quer me contratar aí na Europa, eu tô indo aí. Você sabe que eu não tenho número, tá? Mas assim, o número de restauração aqui portuguesa, pelo menos, é uma coisa absurda, né? É gigantesco, né? Enfim, o mercado de Pois é, restauração aqui em Portugal é gigantesco. Não, é pois é. impressionante a comida, a questão comida em Portugal, acho que as pessoas nem têm ideia da dimensão, da variedade, do número de opções que você tem e olha, da qualidade da alimentação fora de casa em Portugal.
Você come, não importa o nível do restaurante, meia estrela, 5 estrelas, você come muito bem mesmo. E uma Que coisa que me bacana. chama, até uma coisa que me chama atenção aqui também, Ari É. e Valéria, é a questão da segurança alimentar aqui em Portugal, né? Eles se preocupam realmente muito, enfim, é uma preocupação bastante forte, independente até do tamanho eu diria, dos estabelecimentos, mas você vê isso presente de uma forma bastante grande, assim. Eu não estou envolvido, Que bom. obviamente, não estou internamente envolvido, mas percebes que existe, por exemplo, um cuidado que é justamente que eu imagino que também a Valéria faça, obviamente, dentro do escopo de trabalho e da proposta de trabalho tua, dentro do que é um RH, que está tudo basicamente, eu acho que envolvido também, né, Valéria? Sim, nós temos em geral uma nutricionista, né, que ela cuida dessa parte de boas práticas de fabricação, do manipulador de alimentos, né? Aqui no Brasil também é bem forte a Anvisa, né, para que a gente tenha esses controles, né? Bacana. E Ô, Valéria, agora, onde é que nós vamos? Qual é o próximo passo aí, Fábio? então, eu tô curioso para entender da onde surgiu o livro, né? Enfim, porque Isso. temos esse lançamento agora no dia 31 de agosto, enfim, Sim, mas de algum lugar esse livro nasceu e teve que ser gerido, escrito, enfim. Então conta para gente um pouquinho, ô, Valéria, do projeto da editora, enfim, e de como você se envolveu e do que fala o livro, basicamente Os também. objetivos que vocês querem sim, alcançar com sim, Exatamente. com essa criação aí, né? sim. Sim. Bom, primeiro deixa eu te contar, né? Eu sou formada em letras, né? Sou professora de português e francês. Também, entre E outras aí, coisas. por isso, essa foi minha primeira formação, né? E toda professora, toda pessoa que faz letras fica com esse sonho de escrever um livro, né? Eu sempre pensava nisso. E aí, quando eu me aposentei, eu fiquei pensando assim, nossa, o que que eu vou fazer é, agora, né? Para onde que eu vou caminhar? E aí eu fui falando com pessoas, fazendo network, participando de eventos de RH. E aí conheci a Andrea, da editora Líder, que tem esse projeto focado em mulheres, então empoderar mulheres. O que que essas mulheres fizeram? Como que elas traçaram a carreira delas? Como que elas podem contribuir e ser úteis para outras mulheres? E ela convida mulheres executivas para escrever na sua área. Então, mulheres na psicologia, mulheres na controladoria, mulheres no RH. E aí me convidaram, né? A Andrea falou: não, você tem que escrever, vai ser muito legal. E eu, nossa, que demais, eu vou escrever. Veio aquela vaidade, né? O meu leãozinho aqui apareceu. Aí, depois que eu assinei o contrato, que eu ia escrever, eu tinha um ano para escrever. Eu falei: nossa, vai ser fácil, né? Que isso, Fábio? Deu um frio na barriga. Eu falei, nossa, eu sou uma fraude, o que que eu vou escrever? Não consigo, não consigo. Vou cancelar, não vou fazer. Aí Ô, falei com Valéria, ela falou, posso fazer, desculpa, posso fazer só uma pausa? pode? Claro. Eu tenho um amigo que me chama às vezes para colaborar minimamente num relatório, um grande relatório de tendência que ele tem lançado todo ano, tá? Aham. E eu não sei porque ele cismou que eu tenho que escrever sobre o assunto, porque eu dou conta de escrever sobre o assunto. Só que toda vez que ele me chama, eu vou te falar, não sai nada, Valéria, é um sofrimento. Então eu imagino como é que foi no teu caso. Sabe, Mas, Fábio, Valéria, eu vou contar para você, tem gente que gosta de carnaval o ano inteiro e quer confete, viu? não, mas Ari, eu sei como é isso que ele está falando, mas sabe, foi assim, muito libertador escrever. Primeiro que eu tive que ter coragem, né? Aí eu falei, bom, vou. Qual o passo? É uma grande redação, então tem que ter começo, meio e fim. Vamos lá, vamos escrever. Aí eu escrevi, mandei para o meu marido e para minha irmã e falei: olha, vocês podem me ajudar a ler? E aí eles não respondiam, sabe? E eu, meu Deus, deve estar uma catástrofe mesmo. Aí eu mesma ali falei: nossa, não tá bom mesmo. Falei para eles: tudo bem, gente, não precisa responder, eu já vi. Aí eu apaguei tudo, literalmente, e falei: dorme, dorme, pede para o seu anjinho da guarda, vai vir inspiração.
Aí foi uma magia. Começou a vir, começou a vir. Sabe quando você vai pegar você quer relembrar o passado? Eu fui encontrar com pessoas do passado, aí, pegar fotos, revisitar. O que a gente fez nesse projeto, que projeto que pode ser legal falar. Aí lembrei de um projeto lindo que eu fiz com a Pizza Hut, que nem tinha essa moda de colocar a pessoa com mais de 50 anos das empresas. O projeto que eu fiz contratando pessoas nos albergues, junto com a prefeitura, que foi lindo. Vou escrever sobre isso. Aí, percorrendo, eu resolvi escrever sobre como ter um programa de trainees, como selecionar, como engajar essas pessoas no seu negócio. E acho que ficou bem bacana. Eu acho que vai valer a pena as pessoas lerem e verem o que deu certo e o que deu muito ruim no meu projeto, para poderem evitar os mesmos erros. Não, vai ser um sucesso, Valéria. Tenho absoluta certeza disso. Essa sua modéstia é muito grande. Imagina. E legal, Ari, são várias coautoras, né? Cada coautora foi convidada a escrever do, do, do seu ponto de vista. Como você lidou com isso? Então, é como se a gente estivesse dando uma aula. Entendi. A ideia é que a gente quer ser útil, sabe? Que alguém aprenda com a gente um pouquinho e a gente está aprendendo uma com as outras, as coautoras. Ou seja, então, Valério, o livro basicamente é um. Como é que eu vou dizer? É, Aulas de é uma RH. sequência de cases. No final, Isso, você acabou fazendo uma descrição de cases e como é que as coisas aconteceram para o bem ou não, imagino eu. isso, é. A ideia é que qualquer pessoa que se interesse pelo mundo de gestão de pessoas, por RH, possa ler o livro, ler um capítulo, falar, nossa, eu quero aprender sobre isso. Como que essa pessoa lidou? Tem acesso ao nosso LinkedIn lá para poder ter contato com as coautoras, né? São pessoas que querem se doar. A gente ganhou tanto ao longo da nossa vida e a gente quer devolver um pouquinho para outras pessoas. Que legal. Se o Muito Ari me legal. permite, eu Vá à vou até vontade. usar os meus cabelos brancos e o do Ari. E já que você tocou num assunto para mim tão sensível quanto o etarismo, e eu falo isso pelo mercado português, eu falo isso pelo mercado brasileiro. Só comentar uma coisa que eu acho interessante. Eu cheguei em Portugal em 2018, eu já tinha 47, o Valéria, e eu vivi um pouco isso, né? Eu vivi um pouco essa coisa de, enfim, eu tive situação onde a primeira pergunta depois de eu ter mandado um currículo foi qual era a minha idade, né? E o Brasil também não é diferente. Então, assim, você viveu isso e uma outra coisa interessante, no final, hoje eu trabalho com uma empresa que valoriza extremamente essa questão do etarismo, não pelo etarismo, não é que ninguém quer excluir o novo, não é isso, né? Mas valoriza Sim, imensamente pessoas com experiência, né? Aproveitando um pouquinho e tirando um pouquinho aí, já dando um spoiler do teu livro, do capítulo Pizza Hut especificamente, o que você pode tirar desse projeto de interessante, Valéria? Até para que as pessoas que estão ouvindo o canal, para que isso se espalhe efetivamente, porque é uma coisa sensível no nosso mercado, né? sim. Nesse livro eu não vou falar desse case, mas eu acho que é super legal a gente falar desse case Tá. e quem sabe É. ele vira outro capítulo, né? Mas o que foi muito legal na Pizza Hut, esses idosos, muitas pessoas, por exemplo, vêm para São Paulo, do Nordeste, para tentar vida. E aí nem todas conseguem. E aí elas têm família, elas poderiam voltar para lá, mas elas têm vergonha, porque elas vêm para tentar ter sucesso, melhorar a sua condição financeira. E muitas vão parar em albergues, perdem o contato com a família. Foi um privilégio tirar idosos do albergue, eles começarem. Tirar, não a gente tirar, porque ele começou a ganhar dinheiro e teve condições de alugar um espaço para ele e sair de lá. A prefeitura ajudava ele a refazer os documentos, né?
eu ia fazer seleção lá dentro para ele não ter o deslocamento. E eles, trabalhando com jovens, que a Pizza Hut trabalha com muito jovem no primeiro emprego. Essa troca, sabe, de conhecimentos, os dois eram atendentes, os dois estavam fazendo a mesma função. É, então, o jovem tem a energia e a pessoa lá, com mais de 50, 60, ela tinha a vivência, mais tolerância. E quando eles se permitem um ouvir a história do outro, e muitos jovens, os pais trabalhavam muito, não tinham oportunidade de conviver, adotavam, sabe, as senhoras, os senhores que trabalhavam lá. Era uma troca muito bacana. E eu já vi várias empresas hoje em dia fazendo isso, né? Coca-Cola colocando a mentoria, né, de um jovem com uma pessoa mais velha, Uhum, porque é uma troca bacana se a gente se permitir. Porque claro, eu também posso ter preconceito, né? Eu já tenho 54 anos, quem vai me ensinar? Eu já sei tudo. claro, Mentira! O mundo está tão acelerado, tão VUCA, eu tenho que ver que ele tem coisas para me ensinar. E eu também tenho para ensinar para ele. A gente pode ter uma troca muito bacana se a gente se permitir, claro que né? sim. Eu acho que toda Por- empresa ganha com isso, né? Ou pode ganhar, to- deveria ganhar, né? Pode ganhar. E olha que legal, eu tive uma senhora, dona Gisela, que ela era aposentada, ela tinha se aposentado na escola, e aí ela virou recepcionista na Pizza Hut. E ela se aposentou de novo na Pizza Hut, de todo o tempo que ela ficou lá, fazendo o trabalho, recepcionando os clientes. Ela tinha uma paciência para lidar com as pessoas na fila de espera, né? É, são histórias para a gente levar para a vida, sabe? Você fala assim, nossa, mas você só mudou a vida de 5 pessoas? Tá bom, tá ótimo. Tá Que ótimo, essas né? Se cada cinco um mudem fizer de isso, tá mais bom, né? 5, o outro muda de mais 5. O mundo ia ser um lugar muito mais bacana para a gente viver, né? Legal, E legal. olha que atualmente os pratas, os terceira aí, né? Não sei, tem tanto nome que dão para os velhinhos aqui, mas hoje até Sim, que as coisas até melhoraram bastante. A gente já até ganha lugar no ônibus, não paga passagem, né? Tem uma série de sim, conquistas aí, né? Mas antigamente o sim, negócio era pesado, né? Que o pessoal segregava muito, né? Então acho que você sim, também pegou uma seara onde, além do pioneirismo de aproveitar digamos, uma faixa etária com conhecimento e com experiência, também com a própria reação da mente coletiva, né? De que o idoso já não podia mais trabalhar ou que não tinha capacidade de trabalhar, né? sim, sim. Mas o importante, Ari, que eu acho que vale para os dois lados, sabe? Eu vejo amigos meus que já falam assim: ah, mas eu não vou estudar mais, eu não vou aprender mais, eu já não quero saber da tecnologia. Gente, a gente tem que estar aberto a esse espírito de ser sempre um aprendiz. Aí as coisas ficam mais fáceis. A gente também não pode subir no banquinho e falar: Já o que que fiz esse tudo. jovem vai me ensinar? Já fiz tudo. Aí também dificulta, né, do RH aceitar a gente, né? Então é um ganha-ganha, a gente cede, o jovem cede, e quem tiver habilidade, né, de lidar com os conflitos, de fazer mediação, puxa, que a gente aproveite os anos a mais de vida que a gente tenha para que a gente seja esse elemento harmonizador, de mediar as conversas, de equilibrar, de mostrar o bom senso numa situação, de aconselhar, né? Mas que a gente também saiba ouvir o jovem e aprender com eles, porque, gente, eles têm coisa bacana para ensinar para gente. Só que eles têm a impetuosidade que a gente já teve um dia. Então, saber lidar com essas Esquece isso, né? Já diferenças. teve um dia, né? A gente já teve essa empáfia, né? Imagina, com 23 anos, eu já era gerente, né, no banco. O cara me desafiou, eu falei, você sabe com quem você está lidando? Olha, Eu conheço essa é, história. Um dia eu vou gravar uma entrevista aqui só contando esses episódios assim. Você sabe com quem você está falando? nossa, a gente morre de vergonha, mas aquilo trouxe a gente até aqui, né? É, É verdade, é verdade. Ô, Valério, uma outra coisa que eu queria perguntar também, aproveitando, não sei, inclusive, se e como você abordou isso no livro. Mas Aham, assim,
É, a Valéria veio, talvez, de uma das principais escolas de fast food do mundo, né? Que é o McDonald's, obviamente. Quer dizer, em termos de padronização, em termos de tudo ali, né? Enfim, de venda, de marketing, etc, etc. É, e hoje a Valéria vive uma realidade de consultoria, até de treinamento. Imagino que muitas vezes num ambiente completamente oposto, que é o ambiente mais familiar, pequeno, enfim, né? O que você consegue tirar daqui e dali para achar o meio termo? E, enfim, o que você Sim. pode comentar sobre essas realidades distintas, ô Valério? Você sabe que eu acho um privilégio trabalhar agora em lugar pequeno para mostrar que é possível também fazer RH num lugar que só tenha 60 funcionários, sabe? Tá? Eu uso muito a tecnologia, muito, porque Claro. um lugar pequeno é um lugar que não dá para ter. No 50s, eu cheguei a ter quase 2.000 funcionários. Eu tinha um departamento de RH enorme, eu tinha coordenadora de recrutamento, coordenadora de treinamento. Aqui sou eu, Deus e minha tecnologia, né? Então eu uso tecnologia para fazer admissão online. Então é o candidato que preenche e sobe os documentos para poder ser para eu ganhar tempo, para eu ganhar produtividade. Eu faço contrato online, então ele assina o contrato online, ele faz o funcionário cuida do ponto dele, então eu não preciso ter um funcionário para cuidar do ponto, mas eu consigo administrar. Eu gero responsabilidade no funcionário porque é Isso ele que eu que ia comentar, confere, gera é- responsabilidade, né? ele confere o ponto dele, se ele esquecer, ele vai lá e inclui. Porque aquela gestão de, se você não fizer, eu vou te advertir. Não, deixa ele ser responsável. E aí ele não vai falar assim, o RH tá roubando as minhas horas. Porque tinha essas histórias, né? Então, é muito bom da gente ir responsabilizando. E não tem budget, mas a gente pode fazer em casa, fazer de maneira caseira. Dá para você montar um PPTzinho, montar os seus slides, usa um Canvas, monta uns slides para fazer um onboard simples. Olha, seja bem-vindo, qual é a história do nosso restaurante? Dá para fazer num universo pequeno também. Até porque eu trabalhei no Mac numa franquia. Então, a gente não tem o budget que a corporação tem. Então, eu sempre administrei que o budget do RH é zero, 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 zero. Dá para fazer se a gente souber administrar. Bacana. E É tem, isso e aí. tem que trazer valor, né, Fábio? Não dá para abraçar a árvore. Tem que trazer valor. O RH tem que ser parceiro do negócio, tem que entender dos KPIs, tem que ter dashboard. Então, qual é a produtividade monetária? Quanto que um Hum, funcionário tem que. Ah, eu preciso contratar mais um funcionário. Tá bom. Quanto a mais você está vendendo? Ah, estou vendendo 25 a mais. Combinado. R$ 25.000 paga um funcionário a mais. Então, pode contratar. E tá, RH tem que entender de números, tá. E de Legal. processo. de Muitas vezes, na maioria processos, das vezes, de tudo, né? sim, de tudo. RH e operação andam juntos. Varejo é um negócio de gente. E o meu chefe da Pizza Hut falava: o patrão é o cliente, né? Mas é também o Pianel, né? O DRE, né? Em Claro, português, claro, né? É. Tem que claro. ter a margem de contribuição, né? Não dá para o RH só ficar, então vamos fazer um projeto sonhador, né? No final, a gente não é uma ONG, né? Tem que dar lucro. Não, não é. Valéria, Bacana. conversar com você, a gente tem que fazer um episódio, assim, de umas 24 horas, eu acho que talvez a gente Imagina! consiga, porque você tem tanta coisa para contar para a gente, né? Eu te conheço há algum tempo, né? A gente tem uma relação muito forte aí nos trabalhos que a gente faz, mas Sim. honestamente, esse lado que você está contando aqui, eu tô maravilhado, viu? Nossa, Muito obrigada. Foi nossa, é por um gentileza. privilégio ter você aqui. Você está trazendo uma energia tão gostosa aqui para o nosso trabalho, nossa entrevista aqui, né? Mas a gente tem uma limitação de tempo, infelizmente, né?
o que que é. Às vezes eu digo que até felizmente, porque isso enseja que a gente te Sim, convide a vir mais vezes. Você lança o livro e volta aqui para É contar como é que foi o combinado. lançamento, Poxa, né? foi até a gente podia ter combinado, né, Valéria? Apesar que eu não sei nem se pode, né? É, Mas não sei se você poderia ter trazido de repente um spoiler da capa do livro, alguma coisa assim, né? Mas enfim, fica para uma. Não, ah, vai entrar no. Eu vou fazer sim, o meu. Eu assisti o seu episódio quando você gravou, né? Falando com a Andrea, lá da editora Líder, né? E isso. eu vou tentar estar lá Boa. na Então livraria, anota né? aí, sabe? Anota Não, aí. está na agenda, está na agenda. Na Livraria Ó, da Vila, dia 31 de agosto, às 19 horas, noite de autógrafo. Tá bom. Mulheres no RH, Mulheres no editora RH, líder, editora exatamente. líder. E varejo é um Varejo negócio é de um gente. negócio de gente. Isso mesmo. Valéria, antes que a Bacana. gente termine esse episódio, né? A gente vai pedir uma coisinha para você, né? Deixar Claro, aqui para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem agora, ou às vezes até a gente sabe que tem gente que está lavando a louça e está ouvindo o nosso canal, né? Então, a gente vai pedir para você deixar uma mensagem de alento, de esperança, né? Com toda essa sua energia, com toda essa sua alegria, com toda essa sua vontade de querer fazer um mundo melhor, né? Então, vamos deixar uma mensagem bonita para os nossos seguidores aí, por favor. boa, vamos. Turma, acredite em você mesmo. Os outros já existem, não queira ser o outro. Olha para você, que virtude você tem, como é que você pode contribuir com esse mundão e entregue para o mundo. Tenha coragem de mostrar quem você é, a beleza do seu conhecimento e vamos em frente, turma. É isso aí, Bacana, Fábio. Valéria. Não, bacana. E outra coisa, viu? Eu vi um rapaz passando com um prato na mão aí, ó, já me deu até fome aqui atrás, assim, ó. É, eu tô aqui no Eu não sei restaurante. que prato era, Valéria, mas parece que era bom. Ah, eu estou no restaurante do Paulo Barros e do Salvatore Loi, que eu cuido do RH deles aqui. É um E esse é um super restaurante novo. restaurante. É o Ela Fit. É um Pronto. restaurante incrível. Vale a Pois, pena vir aqui. tá. Legal. Ari, Diga, Fábio. a gente cometeu um grande erro, né? Mas o canal podia ter sido gravado no restaurante, num jantar, né, Ari? Teria sido Não, mais. Olha, tá vendo? não Deveria. tem problema. Agora, é que a gente vem de uma fase, viu, Valéria, aqui, onde nós estávamos no meio da pandemia, então a gente não podia fazer pessoal, mas eu acho que o Fábio está dando aí uma dica muito legal e eu vou me esforçar aqui de estar presente com os meus entrevistados, os Boa nossos aqui do ideia. canal, né? Pô, tá vendo? Seria uma boa. E assim, Ori, deixa especificamente para o próximo episódio com a Valéria, que será num restaurante, deixa uma oportunidade que eu tiver no Brasil, que daí eu Tá, posso te acompanhar. vamos lá. Boa. Ou se a Venha, Valéria usar o venha. passaporte dela para ir aí te visitar. É isso. É, que boa ideia. É isso aí, Valéria. Muito obrigado, viu? Tá Super Obrigada. bom. Foi um por prazer ter estar com encontrado esse vocês. tempo aí dentro dessa sua Valéria, agenda aí cheia de coisas, né? um Ah, prazer, imagina, muito foi um obrigado. privilégio. Um sucesso enorme no lançamento e, obviamente, nas vendas do livro também, para que ele consiga alcançar o maior público possível e que seja útil, que é o mais importante, É isso, é isso. Muito né? obrigada. Tchau, meus amigos.